o nosso amigo Flávio Figueiredo, mais de 40 anos, empresário do setor de locação de equipamento, presidente de uma entidade super reconhecida, prestigiada, com um histórico fantástico, uma diretoria maravilhosa, que a gente sabe que todo mundo lá é comprometido, muitos eventos na Pelmate, e eu falo do presidente da Pelmate, Selemati, além de ser o CEO do grupo Multirental, empresa de locação, linha amarela. E é diretor da nossa Naloc também. Então, Flavinho, eu queria que você viesse dessa tua palavra. Eu sei que vai ser difícil você falar em 3 minutos, então tenta falar em 2. Né? Mas um abraço para você, Flávio. Seja bem-vindo. Olá. Eu ainda não liberaram o nosso microfone ali. Está liberado, Flávio. Ok, já está ótimo. Está ótimo. Pode falar que nós estamos ouvindo. Escutando. Bom, pessoal, eu, em nome das nossas entidades, eu gostaria de saudar os organizadores principais do evento, que é a Sobratema, na pessoa do nosso amigo Afonso Mamed, e a Naloc, na pessoa do Reinaldo Fraia, que é de muito bom senso esse tipo de iniciativa. Queria saudar ao Luiz Arthur Nogueira e ao Daniel, nosso amigo, muito pela boa intervenção que está fazendo, Daniel, e saudamos o Luiz pela ótima palestra, de uma forma clara e precisa, tocando pontos importantes para todo o nosso setor. Saudamos a todos os integrantes da nossa cadeia, do setor de construção e locação, e as empresas que vendem produtos e tudo mais. E quero esclarecer que a Pelmate é de São Paulo, representa o segmento de terraplenagem, segmento de locação de equipamentos de terraplenagem e outros equipamentos, pavimentação, há uma gama de atividade. E também o Selemate, temos a Pelmate e o Selemate. O Selemate é o sindicato dos locadores de máquina do estado de São Paulo. Assim, nós iríamos dar inicialmente uma visão sobre o mercado de locação aqui no estado de São Paulo. Nós, reiterando a posição do amigo Zé Antônio, lá de Minas, quanto o Sebastião, lá do Rio, como as obras de construção civil continuam, a boa notícia é que, de maneira geral, o pessoal de terraplenagem, de locação, que atuam nesse segmento, continuam em atividade. Praticamente 80% das informações que nós recebemos em situação normal, estão fornecendo para esse segmento que não parou. E aqui no também não é diferente. Há cerca de 10% a 20% de locadores que se queixam que, pontualmente, algumas obras dispensaram alguns equipamentos, e isso pode atingir de 10% a 50% dos equipamentos que estavam locados dessa pequena facção de empresários do nosso setor. De maneira geral, as empresas de locação que vinham muito animadas, até vai comentar, nós tivemos lá no Rio de Janeiro e havia uma expectativa muito grande. Agora, com toda essa situação de governadores do estado, prefeitos, e em vários locais ter esse fechamento até de divisas e tudo mais, tem trazido realmente uma apreensão muito grande, e a gente percebe que todos os locadores estão preocupados também em reduzir despesas, reduzir aquisições de novos equipamentos, reduzir a aquisição até de implementos e manutenção, para quê? Preocupados com o que vai acontecer no futuro. Assim, eu vejo que, de toda forma, temos, seguindo essa informação do lado de Minas Gerais, eu creio que teria que existir, paulatinamente, uma forma de proteger as pessoas na área de saúde, que vidas são importantes, mas arrumar uma forma, realmente, da economia girar, para que nós não tenhamos uma dificuldade muito grande, ter que dispensar pessoas, deixar de comprar e não ter como receber dos nossos clientes e tudo mais. Assim, o que eu vou, então, perguntar ao Luiz Arthur, a primeira coisa, até nesse caso do Forjaz, a respeito da dívida pública, eu queria que, de forma sucinta, você pudesse informar, Luiz, quanto é que o governo federal tem em caixa para
passar para estados e municípios e para a população em geral, concedendo créditos através do BNDES e tudo mais, para viabilizar um aquecimento da economia. Qual seria o número? Você informou aí que há previsões de obras para infraestrutura, isso que nos anima muito, mas acho que seria importante ver quanto tem caixa, ou esses 130 bilhões, 1 trilhão, quanto quer que seja necessário para contrapor essa crise, quanto é que o governo, afinal de contas, tem em caixa e qual vai ser o déficit, que é essa dívida pública que o Forjas comentou. Então, se ele tem uma economia, é uma questão de ver o que o governo tem na gaveta para jogar para os estados e municípios. É evidente que, parando, nós temos que registrar que o dinheiro público nada mais é do que os impostos que todos pagam. Ora, se a indústria está parada, não recolhe IPI, o comércio está parado, não recolhe ICM, não recolhe imposto de renda, protela-se o conjunto de receitas do Estado, não vai existir recurso para honrar os compromissos. E há essa posição de se repor para os estados e municípios, comparativamente ao arrecadado em 2019, um valor para os estados de movimento de ICMS, para os municípios de ISS. Qual seria a sua informação, Luiz? Se realmente isso vai se operacionalizar e se existe esse caixa necessário para viabilizar o caixa dos estados e municípios. A outra condição que eu queria enfocar, mas já foi debatido aqui nas suas respostas, que tem os locadores, de maneira geral, andam muito preocupados, porque estão fornecendo para as prefeituras, fornecendo para as construtoras, mas existe esse risco de inadimplência. Eu queria que você voltasse a esse tema rapidamente e informasse se o risco é imenso, médio ou é mínimo, essa inadimplência. Como é que você vê esse caso? E o outro caso, que também acaba impactando, como você mesmo disse que de agosto para frente pode se voltar ao normal, nós temos a eleição ainda municipal esse ano. Você acha que há perspectiva de se adiar essas eleições? Qual é a sua visão? Então, me desculpa se foi muito longo, Daniel, mas eu encerro aqui as minhas posições e que aqui no estado de São Paulo há uma condição positiva de que estão trabalhando o pessoal com exceções normais, trouxe realmente uma outra ideia de uma certa depressão nas pessoas, não sabendo exatamente o que vai acontecer no futuro. Com essa mudança do ministro da Saúde, pode ser até que nós vamos ter uma outra tônica de se liberar alguma coisa, com distanciamento social em circunstâncias que possa alavancar mais a economia e nós ficarmos mais tranquilos. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, de colegas nossos, amigos. Um abraço, uma boa tarde. Muito obrigado. Legal, Flavinho, o tempo não foi demais não, até pela grandeza das entidades, em especial a Pelmat, uma entidade super colaborativa, importante, principalmente na linha amarela, forte, presente. Então, as suas colocações sobre o alinhamento com o trabalho responsável, acho que está dentro de um contexto da maioria dos empresários que querem produzir e voltar a trabalhar. E o Luiz anotou as suas perguntas, as suas questões, para ele poder, daqui a pouco, responder para a gente aí, né? Luiz, eu passo a palavra para você. Eu também quero citar aqui e agradecer ao Flávio Figueiredo, da Pelmat. Ele citou a questão de qual é a capacidade do governo de injetar dinheiro. Olha, eu vou dar 2 números para você, Flávio. Até agora, pelas contas da equipe do Paulo Guedes, o governo está injetando, em termos fiscais, dinheiro público, 750 bilhões de reais. Essa conta inclui o gasto público, sim, mas inclui também antecipação de gasto. Por exemplo, lembra que eu mencionei que os aposentados do INSS estão recebendo antecipadamente as 2 parcelas do 13º salário. Então, isso entra na conta do Paulo Guedes. Na verdade, é dinheiro que existiria ao longo do ano, ele está trazendo lá de dezembro, está trazendo agora para o mês de março, para o mês de abril. Tá? Na conta da equipe do Paulo Guedes já são 750 bilhões e o governo tem bala na agulha para aumentar, talvez dobrar esse valor. Quanto mais o governo gastar, mais ele vai ter que aumentar a dívida pública. E da área monetária, da área do Banco Central, olha só esse número, Flávio. O Banco Central já tomou medidas de crédito e de liberação de depósitos compulsórios que já totalizam, segundo a equipe técnica do Banco Central, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Só para que vocês tenham uma ideia, 1,2 trilhão representa 10 vezes mais
do que o Banco Central injetou na economia lá na crise de 2008, 2009. 10 vezes mais. Isso mostra o tamanho da crise hoje, se a gente comparar o que foi a marolinha, entre aspas, 2008, 2009 na economia brasileira, só para vocês terem essa dimensão. O Banco Central pode fazer mais, tem bala na agulha, lembrando que o Brasil tem 370 bilhões de dólares em reservas, o que é um importante seguro.